Stella, Raimunda, Mitsu, Denis, Rica, Estelita, Lucy, Sandrinha, Anatim, Elo Espíndola. Ô Mitsu, que bom, estamos aí, né? Chegando em mais uma live aleatória, que não é tão aleatória assim, mas faz parte, né? Deixa eu até botar o microfoninho do meu iPhone, tá aqui, ó, para ver se esse som fica mais legal. Vamos ver aqui. Opa! Estamos aí, chegando para mais uma live da nossa série do Bora Pra Retomada. Hoje o papo aqui também promete, viu? As anteriores, aliás, cada uma é mais legal que a outra, né? Porque eu tô conversando com pessoas tão diferentes uma da outra que no final vai compor um quadro muito legal, né? De como é que funciona. Olha aqui, ó, o Marcelo, pra mim é bom dia indo trabalhar. Deve estar no Japão, naqueles lados lá, né? Daí, doutor Zuco no plantão escutando. É isso aí, meu caro. Vamos lá, vamos trocar umas ideias aqui. Vamos falar. O Nepo já entrou aqui, ó. Aqui, já mandou uma solicitação. Eu já vou ver a solicitação. Vou transmitir ao vivo com ele. Deixa eu vim sempre aprendendo com vocês. É isso aí. Já chamei o grande Nepo. Doutor Luciano! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o grande Carlos Nepomuceno, né? Diretamente das paisagens maravilhosas do Rio de Janeiro. Tá no Rio ou tá lá em Não, eu tô na Terezuela. É aqui, Terezuela, é a Teresópolis misturado com Venezuela, que o prefeito aqui também resolveu radicalizar, então agora é Terezuela, mudou o nome da cidade. Puta vida, cara, não tem ninguém escapando, né? Ó, Nepo, antes de eu começar aqui, pro pessoal que chega mais cedo, eu sempre dou uma dica de um livro, falo alguma coisa aqui, só para fazer uma cena enquanto a turma tá chegando, né? Então deixa eu só fazer o meu pedacinho aqui, a gente já começa a conversar. Ó, o livro de hoje, a dica para vocês é esse aqui, ó. Fake Brasil, do Fiuza, Guilherme Fiuza, o livro dele recém-lançado. Aliás, gostei demais do trabalho interno do livro, super ilustrado, bem interessante aqui. E o Fiuza tem um jeito de escrever que é impressionante. Ele tem uma ironia, ele tem um humor fino. Mas, cara, como incomoda ler isso aqui? Como incomoda ler isso aqui? Você lê e ele vai contando a história do Brasil que está correndo nos olhos da gente. E a gente vai vendo tudo fragmentado. Quando você começa a ler e vai vendo numa sequência, cara, é triste de ver o que está se transformando o Brasil. Mas a dica está aqui, tá bom? Fake Brasil, a epidemia de falsas verdades, livro do Guilherme Fiuza, recentemente lançado aí, vale a pena, né? Muito bem. Feita aqui a nossa dica de hoje. Vamos nos preparar aqui para trocar uma ideia. O grande Carlos Nepomuceno, já tivemos a chance de conversar antes, já fizemos acho que mais de uma live, uma ou duas lives, teve comigo algumas vezes já, né? Inclusive, participou de um Leadercast, onde a gente conversou bastante. Quem estiver interessado em conhecer mais profundamente quem é o Nepomuceno, procure o Leadercast com ele, lá está toda a história dele. E hoje aqui é um convite para a gente bater um papo aí nessa série do Bora Pra Retomada. Ô, Nepo, toda vez que vem um convidado aqui, eu ponho uma camiseta especial para o convidado, tá? Eu escolho a dele. Então, a sua camiseta de hoje é esta aqui. Atenção, olha só. Tá? Então, mandei fazer uma camiseta para manifestar a minha indignidade com tudo que anda acontecendo, com tanto palpiteiro, tanta gente falando. Aliás, hoje eu entrei aqui, meu Deus do céu, eu estava até deprimido antes de começar aqui, porque eu estava lendo alguns relatórios, cara, negócio de máscara, que ninguém sabe de porra nenhuma. Então, isso aqui para mim é o Zeitgeist. Se me perguntarem como é que, daqui a 50 anos, como é que era em 2021, eu vou mostrar a camiseta e vou falar, era assim, cara. Só bateção de cabeça, né?
Seja muito bem-vindo, meu caro. A ideia aqui do Bora para Retomada é bater um papo com as pessoas, depois de 1 ano e meio de pandemia, sobre aquilo que a gente aprendeu, aquilo que anda acontecendo, aquilo que a gente está aprendendo nesse período todo aqui, que pode nos ajudar a encarar o futuro aí, quando tiver umas novas crises, quando estiver pintando, o que a gente aprendeu aqui, o que a gente tá vendo acontecer que pode nos ajudar, né? E você é um baita do estudioso aí do mundo digital, das revoluções digitais, então acho que a gente vai ter uma chance de trocar uma ideia boa aqui a respeito. Fala para mim um pouquinho aí, meu caro. Já estou te chamando aqui de futurista, aqui, ó, o Vitor Niterói. O Nepó é um É isso futurista. aí, Vitor. Vai lá, meu caro. Conte para a gente aqui como é que você foi pego pela pandemia, como é que ela impactou na tua vida, como é que estão indo as coisas. Cara, pandemia, para mim, assim, eu vi que tem muita gente, né? Não, eu perdi alguns amigos, não perdi nenhum parente, e para mim, assim, pessoalmente, individualmente, ela foi muito tranquila, porque eu já há 20 anos trabalho em casa, Luciano, entendeu? Então, assim, para mim trabalhar em casa, ficar em casa, é a coisa mais normal do mundo. Então, a minha rotina é minha rotina, eu continuei fazendo tudo que eu estou fazendo, né? E tive o Covid, depois tomei as vacinas, as duas, e, e aí vi aí essa situação toda, né? E principalmente, eu acho que a pandemia, aí pegando um pouco o lado político, né? A pandemia foi, é, houve uma radicalização de um conceito, Luciano, que eu estou chamando de bastilianismo. Eu resolvi chamar o momento atual de bastilianismo. E a pandemia, ela radicalizou o bastilianismo. E a gente pode explicar para o pessoal. Vem de Bastilha? Vem de Bastilha? Vem de Bastilha, vem de Bastilha. Conte. Então, a gente está vivendo, né, um momento que já aconteceu. Se a gente analisar a sociedade com esse novo olhar que já existe, né, a nova visão das mídias, a gente vai perceber que o que a gente está vivendo no Brasil aconteceu já em outros momentos da história, né, e em que você tem um embate entre uma velha ordem e uma nova ordem. E aí esse embate entre a velha ordem e a nova ordem é o que eu chamo de bastilianismo, porque a velha ordem continua querendo ficar na Bastilha, só que a Bastilha vai sendo sacudida, né? Porque uma nova mídia, ela tem o poder de tirar as pessoas de Matrix. Então você tem uma nova ordem que sai de Matrix e a velha ordem fica desesperada, como aconteceu na Bastilha, né? Os reis não entendem como é que a plebe resolve se revoltar contra eles. Logo aquele pessoal que era tão dócil, tão amiguinho, tão escravozinho, né, tão domesticado, como é que esse pessoal, como é que soltou a coleira? Como é que arrebentou o negócio? Aí o pessoal volta para o quintal, prende na coleira de novo, amarra o cachorrinho, e o cachorrinho não consegue ser amarrado. Então essa é a característica do bastilianismo. É uma tensão entre uma nova ordem e uma velha ordem. E eu queria fazer um comentário, Luciano, porque eu assisti a última live aí que você fez, né, em que você abre dizendo que foi interessante, né, que você disse: eu nunca briguei, eu entrei na pandemia, né, com mais amigos do que eu saí com a pandemia, porque está uma briga generalizada. Então, uma característica desse momento de bastilianismo é o seguinte, Luciano, é um momento em que a gente não está brigando por causa de política. Não é política que a gente está brigando. São duas cosmovisões, largas cosmovisões, grandes, em que determinadas pessoas acreditam em determinadas cosmovisões, que são grandes, e outras pessoas acreditam em outra cosmovisão. São duas cosmovisões que definem dois modelos diferentes de sobrevivência.
Então eu, por exemplo, rompi com muitos amigos, muitos, que eu já fui petista, fui marxista, e toda a minha tropa de pessoas que eu me relacionava eram pessoas que tinham essa cosmovisão que eu chamo hoje de tribalista. E eu acabei abraçando a cosmovisão liberal conservadora. E não é uma questão assim negociável, porque são duas formas de sobreviver, em que uma já mostrou que funciona ao longo de séculos e outra nunca funcionou. Então, é aquela coisa, digamos, né? Eu fui jantar com um cara que era ortodoxo, era judeu ortodoxo. Aí um amigo meu falou, pô, mas você foi jantar com um judeu ortodoxo? Eu falei, sabe por que eu fui jantar com ele? Porque ele não está me propondo que eu vire judeu ortodoxo. Ele é lá o judeu ortodoxo e eu não sou, eu sou ateu. Então eu fui jantar com ele, mas ele não quis me convencer para ser judeu ortodoxo, nem ele quer criar no Brasil a comunidade, como é que é? O país dos judeus ortodoxos. Só que aquele outro amigo meu, que eu não estou indo jantar, né? Ele está ortodoxo e quer me transformar no ortodoxo e quer transformar o Brasil num país que todo mundo tem que ser ortodoxo. Aí não dá, cara. É jogo duro, né? Cara, eu acho que esse é o ponto, viu, cara? É você, de repente, perceber que as pessoas... Tem alguém que acha que viu a coisa, né? Eu vi a coisa, eu vi a luz, eu sei o caminho, o meu caminho é o correto, o teu é o errado, siga-me, que eu sei por onde ir. Cara, quando você tromba com isso, é muito complicado, cara. Me parece que é isso que tá, isso que vem acontecendo, né? Mas fala uma coisa para mim aqui, meu caro. Você acabou de falar que teve um modelo que funcionou, que provou através dos séculos que funcionou, e tem outro modelo que nunca funcionou. Qual é o canto da sereia aí? Por que esse modelo que nunca funcionou atrai tanta gente, especialmente a molecada mais jovem? Por que tem tanta gente atraída pelo modelo que nunca funcionou? Não, isso é uma pergunta ótima, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os flamenguistas aqui no Rio, que é a seguinte. Eu digo o seguinte, o cara fala, eu sou Flamengo. Eu falo, você sabe por que tem mais flamenguista no Brasil? Aí ele fala, por quê? Porque todo mundo nasce Flamengo. Mas aí a pessoa vai evoluindo e vai mudando de time. Aí então só tem mais Flamengo. Aí, essa brincadeira tem a ver com essa história, desse processo. O que acontece? A Ayn Rand fala muito sobre isso, né? O ser humano faz uma escolha pela sobrevivência. As outras espécies sobrevivem de maneira instintiva. O ser humano, ele precisa pensar na maneira de sobreviver. A nossa sobrevivência é inventada. Então, o que acontece? De maneira geral, a primeira coisa mais assim, menos pensada é você, tem muita injustiça, tem muita coisa ruim, vamos resolver esse problema, como é que faz para isso? Eu me lembro que a minha prima me deu A História da Riqueza dos Homens. Foi o livro que eu me transformei em marxista. Um livro, eu virei marxista. O cara me provou que o capitalismo era o mal de tudo e que eu tinha que lutar contra o capitalismo, porque tudo de ruim no mundo era por causa do capitalismo. E aí eu virei marxista, não, virei assim um pseudo-marxista. E aí fui caminhando nessa direção. Então é muito fácil você mostrar, tem pobre. Sabe como é que acaba com o pobre? Acabando com o capitalismo. Sabe como é que você acaba com aquele cara que está pedindo esmola na rua? Vamos acabar com o capitalismo. Então vamos acabar com o capitalismo. Beleza. Então fica o pessoal contra algo, né? Só que o capitalismo, que eu não gosto desse nome, né? Que eu chamo de cooperativismo, que é o nome mais adequado, não é capitalismo. É cooperativismo, né? Alta taxa de cooperativismo, porque foi isso que aconteceu. O aumento do cooperativismo que deu para a gente poder sobreviver do jeito que a gente sobrevive. Esse é o nome adequado. Um cooperativismo de massa. E o que acontece? As pessoas vão muito no emocional. E o emocional leva a pessoa para aquilo. Então, está tudo ruim,
vamos em frente nesse emocional. Só que a sociedade, como ela é inventada, ainda mais agora com a complexidade de 8 bilhões, qual foi a sacada do Adam Smith? Lá atrás, todo o movimento que existia era: o egoísmo é ruim. Vamos acabar com o egoísmo. Aí ele falou assim: não, não, não. Não. Olha só, por incrível que pareça, de uma maneira totalmente contraintuitiva, o açougueiro, tendo o açougue dele e defendendo o seu próprio interesse, ele contribui mais para a sociedade com aquele cara que está dando a carne para todo mundo. Porque sempre vai ter carne no açougue. E aquele cara, depois de uma semana ou duas, não vai mais ter carne que ele está distribuindo. Então o Adam Smith, sacou que a ideia do egoísmo tinha que ser melhor trabalhada. E quem magistralmente resolve esse problema do egoísmo é a nossa querida Ayn Rand, que ela fala: o egoísmo o egoísmo não é um adjetivo. O egoísmo é um substantivo. Todo mundo é egoísta. E existem 2 adjetivos possíveis: o egoísmo tóxico e o egoísmo saudável. O saudável é aquele que eu vou no supermercado, compro, ela me diz obrigado, eu digo obrigado. Trocas voluntárias. Esse é o egoísmo saudável. E o egoísmo tóxico é o seguinte: você tem que me dar o que você fez, porque você é um cara que não presta e eu presto. Me dá tudo o que você fez. E aí tem várias formas de cobrar do outro, que é o egoísmo tóxico. Então você cria imposto, você cria monopólio, você cria uma série de coisas com 1000 justificativas bonitinhas, mas é o egoísmo tóxico. Então a gente não pode dizer, né? Então o cooperativismo, que é o pseudocapitalismo, é a atividade do egoísmo saudável sendo colocado para rodar. E o egoísmo tóxico é justamente aquelas pessoas que se dizem menos egoístas, que são as mais tóxicas. Boa, 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 boa. Boa colocação, interessante. Meu caro, como é que você. A gente já bateu um papo lá atrás, quando o Brasil. Quando o mundo estava normal, quando o mundo existia, se é que um dia ele foi normal, né? A gente bateu um papo grande Não, lá sobre. Luciano, quando o mundo estava em Matrix. Quando o mundo estava em Matrix, a gente bateu um papo bem legal lá sobre uma revolução que acontecia com a mídia. A mídia estava sofrendo uma mudança muito grande. Você contou a história de que de tempos em tempos havia algumas. Havia grandes mudanças que impactavam profundamente a humanidade, né? E aí chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, cara, ela trouxe um problema sanitário gigantesco, que, pô, sanitário que a ciência resolve, né? O problema da doença em si, a ciência, em algum momento, ela vai resolver, né? Trouxe um problema psicológico que a gente não entendeu direito ainda, não entendemos direito qual vai ser o tamanho da conta a ser paga por essa pressão gigantesca, né? E no meio do caminho a gente foi observando como é que as coisas funcionaram. E a mídia teve um papel muito importante em todo o processo de construção desse clima que nós vivemos hoje aí, que é um clima que, além de ser o clima do ninguém sabe de porra nenhuma, é um clima de medo constante, né? Quando parece que a coisa vai entrar no eixo, aparece uma cepa nova na Indochina e no dia seguinte é uma gritaria sem tamanho aqui e que todo mundo fica apavorado, né? Tem um pavor constante. Já houve quem na humanidade falou bastante sobre você usar o pavor, usar o medo como instrumento de dominação, mas do jeito que está hoje aqui, está complicado, cara. Eu conheço pessoas que estão trancadas em casa há 1 ano e meio e não saem, cara. Não saem de jeito nenhum, porque tem certeza absoluta que vai pegar o vírus e vai morrer quando sair na rua, né? Como é que você... Não, foi aqui que caiu. Foi aqui que parou. Tá. Sabe, outra coisa que aconteceu com a pandemia, viu? A cada 2 segundos entra uma ligação aqui com um robô
da seguradora, do banco, da companhia de telefonia celular. A cada segundo entram aqui me enchendo o saco, cara, querendo me vender algo que eu não preciso, né? Mas eu estava te dizendo, então, que... Como é que você assistiu, cara? A gente já via que a mídia vinha uma revolução acontecendo, mídias sociais, todo mundo virou criador de conteúdo, os grandes pilares da mídia, as grandes TVs, jornais, estava tudo vindo num caminho de mudança, estava mudando completamente, né? E aí a pandemia chegou e aqueles caras subiram em cima do palanque e começou uma gritaria sem tamanho, né? Ligar a televisão hoje, se antigamente era um exercício de emborrecimento, agora é um exercício de masoquismo. Tem que ser muito masoquista para assistir televisão, né? Como é que você viu o papel que a mídia fez durante a mídia, ou durante a pandemia? Está prestando durante Não, a olha só, pandemia? vamos lá, Luciano, vamos situar a situação. Nós estamos vivendo uma revolução midiática civilizacional. É coisa muito rara. Tivemos a chegada da oralidade, da escrita, a escrita impressa foi importante também, e agora o digital. Então a gente identifica 4 grandes revoluções. Então a gente está numa revolução que acontece de séculos em séculos, ou às vezes milênios e milênios. Então é uma coisa, um momento muito raro da história da humanidade. Não é todo dia que a gente muda de mídia. Não é. A última mudança que nós tivemos foi o surgimento do rádio e da televisão, foram mídias que não foi uma revolução, foi uma evolução, né, de concentração de mídias que já existiam, que era a oral e escrita. Então não foi uma revolução. Nós temos hoje uma mídia nova e descentralizada, que é o que faz a mudança. Então, a chegada, eu até mandei esse gráfico para você, quer dizer, nós tivemos em 2013 a primeira manifestação digital do Brasil. É a chamada manifestação digital. O cartaz que fez sucesso é: saímos do Facebook. Sim. Eu tive nessas manifestações, fotografei no Rio de Janeiro, muita gente, né? Muita gente. E aquela galera, qual era a característica? Não quer carro de som, não quer bandeira de partido, não quer bandeira de sindicato, cada um com seu cartaz. Tinha umas brincadeiras assim: mamãe, aumenta a minha mesada, eu não quero tomar banho no fim de semana, esse tipo de brincadeira, né? Mas isso era uma nova característica desse movimento, que é o que a gente chama de manifestações digitais. Não há mais um carro de som central, como a gente conheceu na anistia, no Fora Collor, no impeachment do Collor, Direta Já, tudo isso que eu participei, era um carro de som, as personalidades subiam, falavam, todo mundo batia palma, palavras de ordem definidas pelo carro de som. Então, tudo Jornal Nacional. Era um Jornal Nacional de rua, né? Em 2013, nós criamos a manifestação digital, foi a primeira, que foi uma revolta dos jovens. Tem um cartoon maravilhoso daquela época, que chega um cara no frente daquele povo todo e fala assim: eu quero falar com o seu líder. E todo mundo levanta a mão, né? Não, e a Dilma mandou chamar os líderes em Brasília, né? E aí falou: mas quem são os líderes? Né? Então, como é que acabou aquelas manifestações? Os black blocs, na minha opinião, pagos por alguém, pagos pela velha ordem, começaram a quebrar tudo depois das manifestações. Eram pessoas que não eram da manifestação. Parei, acabar com as manifestações. E ali acabou as manifestações, 2013. Em 2014, nós tivemos a segunda onda das manifestações digitais, que foi o surgimento das manifestações liberais conservadoras. Com uma nova metodologia, Luciano, de manifestação digital de rua. A galera aprendeu o que não podia fazer durante a semana. E as manifestações todas foram para o fim de semana, para evitar os black blocs. E aí começaram as manifestações verde e amarela, que eu chamei de Revolução Republicana Tardia. As pessoas falaram assim: vem cá, a gente vive numa república liberal? Vive.
Então vamos botar para funcionar? Foi isso que as pessoas falaram. Vamos botar para funcionar? Está escrito isso na lei? Tá. Então vamos botar para funcionar? Tem negócio de impeachment aí na Constituição? Tem. A Dilma fugiu do negócio da responsabilidade fiscal? Fugiu. Vamos empichar ela? Vamos. Vem cá, tem negócio de todo mundo é igual perante a lei? Tem. Tem uma galera que roubou aí pra caramba? Tem. Vamos prender esses caras? Vamos. Vamos para a rua prender esses caras. Né? Então, esse movimento liberal conservador, que é uma coisa importante, Luciano, começou em 2014. O Bolsonaro começou a imaginar que podia ser candidato em 2017, 3 anos depois do movimento. Quando as pessoas xingam as pessoas do movimento liberal conservador, que eu chamo de nova ordem, de bolsonaristas, não tem nada a ver com a história, não tem a ver com os fatos. As pessoas foram para as ruas muito antes do Bolsonaro. O Bolsonaro, Luciano, tem aí um livro chamado interessante, Quem Está no Comando. O Bolsonaro é um catalisador. Ele não é um líder tradicional, ele é um catalisador. O que o Bolsonaro apresenta são valores. É isso. Quando as pessoas viam que aquele cara, ó, eu prometo que eu vou fazer um governo honesto, sem corrupção, mais liberal, mais conservador, vou colocar Deus acima de tudo. Tá tudo bem, galera? Tá, bota esse cara aí para ver. E botaram o cara. E o cara cumpriu o que ele disse que ia fazer. A coisa tá assim, né? Aí, beleza, o movimento vinha crescendo, crescendo. Eu diria, Luciano, que é aquele seleção de 70 na Copa do México. Ganhou todos os jogos. Ganhou o impeachment da Dilma, fortaleceu a Lava Jato, elegeu o Bolsonaro. Pô, Pelé, Rivelino, Tostão, né? Jairzinho, Gerson. Pô, o time batendo um bolão, né? Aí veio a pandemia. Só um segundo. Fala. Baixa um pouco tua câmera, por favor, que parece que você tá muito embaixo. Aí melhorou bastante isso. Pronto, obrigado. Aí veio a pandemia. A pandemia foi o quê? Fique em casa. Não vão para a rua. Sim. E a ferramenta principal da Revolução Republicana tardia era a rua. Sim. Aí, a partir, o que aconteceu? A nova ordem falou, pô, agora vamos jogar. Vamos trocar o juiz, o Pelé não pode jogar porque está machucado, o Jairzinho não pode jogar porque está machucado, não sei quem, e aí os caras, então, avançaram. Agora, o avanço que eles estão fazendo agora, nesse período, é um avanço que é muito interessante, Luciano, pelo seguinte: não há mais persuasão. Essa nova ordem não é mais persuadida pela velha ordem. Acabou a persuasão. Eu não consigo convencer as pessoas que o Lula não roubou. Eu não consigo convencer as pessoas que o Bolsonaro é tudo isso que eles estão dizendo do Bolsonaro. Eu não consigo convencer as pessoas que o governo hoje é pior do que o governo da Dilma. Então eles não têm mais argumento. Então o que acontece? Vou para porrada. Quando eu não tenho argumento, eu vou para o terrorismo. Sim. Então, se acionou no Brasil o que eu chamei, você sabe que eu adoro um conceitozinho, né? Sim. Eu chamei de metodologia do Holocausto. Como é que funciona a metodologia do Holocausto? Praticada pelos alemães nazistas antes da guerra, 1933 em diante. Eu escolho um grupo e começo a xingar esse grupo constantemente e vou desumanizando o grupo. Judeu é safado, judeu é safado, judeu é safado. Toda a sua infelicidade é por causa do judeu. Toda a sua infelicidade é por causa do judeu. Judeu é safado, judeu é safado. Aí as pessoas vão aceitando que aquelas pessoas são menos humanas. E o termo vira um rótulo, né? Ele vira um rótulo que transforma qualquer discussão, termina qualquer discussão. Aí como eu fiz as minhas camisetas, eu também fiz as minhas camisetas. A minha camiseta é o seguinte: você acha que eu sou negacionista? Foda-se. Você acha que eu sou terraplanista? Foda-se. Você acha que eu sou fascista? Foda-se. Não tem o que falar.
Tá É, entendendo? O que eu vou falar? Não posso falar nada. Né? Então, os caras começam com um processo. Fascista, 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 fascista. Aí você cria na sociedade a ideia de que aquela pessoa é menos humana que você. uhum, Esse é o primeiro passo. É a fase 1 da metodologia do Holocausto. A fase 2, que é o que o STF, aí eu digo assim, são grupos terroristas. STF, TSE, CPI da Covid. São 3 grupos terroristas em ação. Então, esses 3 grupos terroristas, eles primeiro, com apoio de toda a mídia decadente, começaram o trabalho de fascista, fascista, fascista. Bom, já que você é fascista e você não tem direito, agora vamos testar a segunda fase da metodologia do Holocausto. Vamos começar a aprender as pessoas fora da Constituição, porque eles não merecem Constituição, porque eles não são tão humanos como a gente. Aí começa a aprender, começa a perseguir, né, como estão fazendo, e começa a desmonetizar. Aí essa segunda fase. sim. Se a gente deixar, vai para a terceira fase. É ampliar as pessoas que vão ser presas. Primeiro você prende num campinho de futebol de salão, daqui a pouco você prende num campo num estádio menorzinho, de 20 mil pessoas, daqui a pouco você está prendendo a galera no Maracanã. Está entendendo? É assim que E, é a e, metodologia e, do e, local. e o louco, né, o louco nessa história toda é a gente ver pessoas que até outro dia defendiam ardentemente a Constituição, a democracia, a liberdade, aplaudindo. Alguns que estão Não, sendo mas presos você não porque está tem que entendendo, prender. Luciano. É? Não, mas olha só, fascista não merece isso. Sim, é isso que eu estou dizendo. Porque Mas tem o que cara foi prender. emprenhado. Sim, O e cara foi aplaudindo. emprenhado. Cara, eu vi agora há pouco, mandaram para mim aqui, eu até publiquei aqui para o grupo, um link de uma apresentadora da CBN, chamada Tânia Morales, apresenta um programa na CBN à noite, 3 horas o programa dela tem, 3. Na sexta-feira, se eu não me engano, no meio do programa ela para e fala, eu vou avisar uma coisa a vocês. Se você, por acaso, não está de acordo com o Bolsonaro, não pensa como ele, não vá para as ruas no dia 7 de setembro, porque aquela gente está indo armada. E ninguém vai armado para a rua se não for para matar alguém. Então você não se atreva. Se você vê eles passando, não abra a boca. Não diga fora Bolsonaro, porque você vai levar um tiro. Esse pessoal está indo à rua para matar alguém. Né? Cara, acabou. Isso é o fim do mundo. Né? Isso é o fim do mundo. É um crime antecipado, é uma imputação de crime. E está bem dentro disso que você falou. É um processo de desumanização, sabe? Esses ogros que estão na rua não são gente. Eles estão indo para assassinar os outros, para matar o outro. E aí, quando você olha quem está na rua, você fala, cara, mas a realidade não bate com o fato. Eu não estou vendo isso. Né? Eu estou conversando com uma pessoa que não é essa ameaça que estão dizendo para mim. O Nepô não é o ogro que estão me dizendo, ele não é o fascista que estão falando para mim que ele é. Né? E aí dá uma confusão. Se você não tiver com os 2 pés no chão e a cabeça pronta, você vai entrar no jogo. É aquela turba que vai demolir alguém, vai matar alguém, porque a pessoa não merece estar viva, né? Eu vi isso. Eu vi isso quando eu visitei lá fui para os Estados Unidos e fui Daqui a visitar pouco eu o vou dar Museu do eu estou aqui no Holocausto, meio do horário. Valeu. o Museu do Holocausto lá em Richmond. Entrei lá em Richmond, no Museu do Holocausto, você entra nele, o primeiro lugar que você vai é dentro de um alojamento, cheio de gente no alojamento, são bonecos, evidentemente, e um cartaz na parede contando o processo de desumanização, né? Que é exatamente isso, cara. O indivíduo passa a não existir. Você não é mais um indivíduo, você não tem direito à tua opinião própria, você não pode falar o que você pensa, porque se você se atrever a dizer algo que não está dentro do que nós julgamos o correto, nós vamos te cancelar, nós vamos te cortar e vamos te prender, e vamos te bater e, se bobear, te matar, né? E a pandemia ajudou, e a pandemia ajudou nisso tudo, né? Porque a pandemia teve lado, né? Ela veio e deram um lado para ela. Tem um lado do bem e tem um lado do mal. Né? E, tem o remédio do bem e o remédio do mal. Tem a pessoa que se vacina é do bem, a que não se vacina que é do mal. E se dividiu. É uma divisão completa, né? Mas eu acho que essa divisão que o pessoal fala, a gente está brigando, eu não brigo por causa de política. Olha só, não é, Luciano, eu falo muito aqui, pessoal, que é o seguinte, a briga política é discutir se vai colocar um hospital ou não aqui perto da tua casa. Isso é briga política.
Nós estamos falando de cosmovisão de sobrevivência. É outra coisa. Não é uma discussão política com P minúsculo. Nós estamos discutindo filosofia política. Nós estamos discutindo uma cosmovisão. O Brasil hoje tem... O Brasil não, o mundo, a América Latina está na encruzilhada. O pessoal não acompanha como deveria. O Peru, o novo presidente do Peru, que tem a linha do Foro de São Paulo, resolveu agora avisar para todas as empresas privadas de saúde que ou eles baixam o preço ou ele vai estatizar todas as empresas de saúde. Isso no Peru. O Peru não estava nessa linha. O cara acabou de assumir. Não tem um mês que ele assumiu. Então a linha... O pessoal fala que o Brasil não é um projeto continental de tomada de poder num modelo de sobrevivência, que é um modelo de sobrevivência que resulta a Venezuela. Que acaba dando o que deu na Venezuela, ou o que está dando na Argentina, e o que deu na Nicarágua, e o que vai estar dando na Bolívia. Uma situação bizarra. Luciano, eu falo uma coisa engraçada, que é a seguinte. Eu fiz aqui uma metodologia de análise, que é a seguinte. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. 210, 220, mas vamos botar aí 210. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Você sabe quantas pessoas saíram da Venezuela desde que o Maduro assumiu? Não faço ideia. 4 milhões? 6 10? milhões. 4? 6 milhões. 6. 20% da população. Sim. 20% da população. Foi a maior diáspora da história da América Latina. Talvez uma das maiores do mundo. Isso aconteceu nos últimos 10 anos. E ninguém fala da maior diáspora que aconteceu na América Latina. Você vê que ninguém fala. 6 milhões de pessoas saíram da Venezuela. Eu estive na Argentina, peguei 15 cabifás, dos 15, 7 eram venezuelanos. Metade. Beleza. Eu entrevistei essa semana, fiz um Leadercast com uma moça que é dona de uma franquia de sobrancelhas. Uma franquia brasileira aí, bastante grande, que está indo embora, vai para a Argentina. Está implementando na Argentina. Ele falou, cara, cheguei na Argentina, estou botando lá umas 3 ou 4 lojas já, tudo com venezuelano. São venezuelanos. O investidor lá é venezuelano, o pessoal que chegou estão todos na Argentina. E estão tomando conta lá também, né? Aí o que acontece, Luciano? Se a gente faz uma estatística, né, uma equação, a venezuelização de um país significa 20% da população saindo, e a gente coloca 200 milhões de habitantes no Brasil, 210, nós estamos falando em 40 milhões de pessoas. Sim. Então, por que eu acho que não vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Venezuela? Porque o pessoal não tem para onde ir. Sim. Na Venezuela o pessoal aceitou a história, porque o pessoal que estava revoltado foi embora. Agora o brasileiro não fala espanhol, português. O Portugal tem 10 milhões de pessoas, não tem condição de receber essa galera. Nós estamos ilhados, né? Nós estamos ilhados, né, cara? É oceano de um lado, floresta do outro, embaixo tem a Argentina, em cima tem... Não tem muito para onde correr. Não, e o cara não fala espanhol. O venezuelano foi para a Argentina, ele já chegou lá, já saiu falando normal. O brasileiro não fala espanhol. Não é... Então, aí as perspectivas, Luciano. O Brasil não vai ter a situação da Venezuela. Então, nós temos aí algumas possibilidades. O que eu chamo de intervenção federal, que é o que eu acho que tem que acontecer, uma intervenção federal para colocar a ordem na casa, e não é intervenção militar, tem toda uma história da intervenção para a gente discutir. Se não tiver intervenção federal, e a gente tiver o quadro que está se pintando aí, o STF parece que o TSE quer indicar o Lula para presidente, ele não vai ser eleito. Ele vai ser indicado pelo colégio eleitoral do TSE, na minha avaliação. Aí nós vamos ter uma situação no Brasil que é o seguinte: uma população de milhões de pessoas foram às ruas para prender o cara, e o cara é indicado pelo colégio eleitoral do TSE para ser presidente. Como é que fica essa situação? Simplesmente nós vamos para a guerra civil. Entendeu? Nós vamos estar no Brasil numa situação nunca antes imaginada. É o pior cenário que você podia imaginar. O Lula sendo indicado pelo colégio eleitoral do TSE, e a gente vai viver uma espécie assim de
guerra de secessão, parecida com os Estados Unidos. É isso que eu acho que a gente tem que evitar. É um sofrimento com a possibilidade de ter muita gente morta nesse processo. Eu acho que a gente devia ter, né, o Bolsonaro devia convidar um comitê de crise. Esse comitê de crise devia discutir a questão, né, e fazer uma intervenção federal cirúrgica. Porque o pessoal diz, vai entrar a intervenção militar, vai ter um golpe, os militares vão tomar conta. Não, é intervenção cirúrgica. Luciano, começa pelo seguinte, vamos libertar os presos políticos. O Brasil tem preso político. Vamos libertar os presos políticos. Vamos acabar com os processos de perseguição das pessoas que estão sendo perseguidas. Porque tem um canal no YouTube. Estão sendo perseguidas. Pessoas que tiveram sua casa invadida pela Gestapo Federal. A Polícia Federal não é mais a Polícia Federal. É a Gestapo Federal. O cara está dormindo em casa, vem o cara. O que você fez? Depois isso está muito longe de mim, né? Pô, isso são esses malucos aí. Está muito longe de mim. Isso não me atinge, cara. Tem esses malucos, tem que prender os malucos mesmo, né? Não é aquela história do Niemöller, né? Prenderam um, eu não me prenderam o outro que chegou em mim, eu não tinha para quem gritar, né? Meu caro, eu fiz essa live aqui para comentar sobre como é que a gente faz para se preparar para a próxima crise. E nós estamos chegando num ponto aqui que, meu Deus do céu, dá vontade de pegar o avião e ir embora daqui, né? Vamos pensar no que nós podemos fazer aqui no curto e médio prazo. O que nós, como brasileiro, podemos fazer? Porque sentar aqui, ficar tweetando ou ficar conversando nas lives é muito legal, a gente consegue trocar ideia e tudo mais, mas isso não se transforma em ação efetiva, né? E ação efetiva, para mim, não é pegar um revólver e sair na rua dando tiro. Ação efetiva era... Cara, nós temos que falar em voz alta aqui que nós estamos incomodados e queremos discutir. E o país parece que foi convenientemente dividido. Eu não acho que ele está dividido em 50-50, não. Tem uma minoria muito barulhenta, dona dos meios de comunicação, que faz muito barulho e passa essa impressão de que o país está todo dividido, né? Mas esses caras têm... Como essa menina que eu te falei da CBN, eles estão com os microfones na mão. Tem a televisão na mão, tem o microfone, as redes sociais estão pintando e bordando também, né? O que resta a nós aqui? Se a gente está com a pandemia e não tem as ruas, né? O que sobrou para a gente fazer? Não, agora eu acho que agora dia 7 vai para a rua, né? E as pessoas vão se surpreender, porque esse movimento de ordem espontânea, ele foi o que aconteceu, eu acompanhei bem de perto, depois que o Bolsonaro levou a facada, eu acompanhei, né, o movimento todo da ordem espontânea que aconteceu em várias cidades pequenas, carreatas e tal. As pessoas não acompanhavam e eu no YouTube, eu ia acompanhando. Então as pessoas vão se surpreender muito, porque a gente vai ter, a partir do dia 7, a Revolução Republicana Tardia terminou o primeiro turno, entrou no segundo turno. É aquele jogo do game que os monstros que começaram a aparecer são muito piores e as armas que armas que eu estou falando não são armas de tiro, de tiro, física, metáfora. Sim. Metáfora. Sim. Quer dizer, então eu acho que a gente vai se surpreender muito, né, com as novas táticas que essa ordem espontânea vai aparecer. Primeira coisa, Luciano, eu acho que a primeira coisa fundamental, você fala, o teu papel, o meu papel, qual é o papel? É ajudar numa narrativa mais coerente. Do nosso lado. Entendeu? As pessoas ficam com muito problema de falar de intervenção federal. É aquele problema de, você está falando que você quer um golpe militar. Não, eu quero uma intervenção federal. Eu quero libertar as pessoas que estão presas. Como é que eu vou fazer isso? A partir do momento que o cara não pode recorrer. Você vê esse deputado, Daniel Silveira, ele pagou fiança para sair R$100 mil e continua preso. É a coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, que alguém pagou fiança e continua preso. Ele perdeu 100 mil e continua preso. Né? O Roberto Jefferson está preso. Aquele Eustáquio está com tornozeleira. Então nós temos presos políticos. Então a gente tem que caminhar na seguinte direção. Não é possível um país como o Brasil ter preso político. Como é que a gente resolve essa situação? Vamos libertar os presos políticos. Ponto pacífico.
Ah, mas isso aí, meu irmão, não pode ter preso político. Você vê, olha a situação bizarra. No impeachment da Dilma, o PT fez uma campanha, né? O impeachment da Dilma foi todo coordenado pelo Congresso, supervisionado pelo Supremo, e os caras bateram na tecla do golpe de manhã, de tarde, de noite, no Brasil, no exterior. Alguém pediu a prisão de alguém do PT, Não, porque estavam dizendo que era golpe? Alguém pediu a prisão do PT para dizer que o Supremo estava dando um golpe? não. Alguém pediu a prisão do PT porque eles estavam atacando o Congresso Nacional? Não, não Não. existia, não existia fake news na época, não tinha o rótulo criado convenientemente Entendeu? de fake news para. Não tinha ainda. Então, agora, quer dizer, então, isso é uma reação da velha ordem. Uhum. Então, eu acho, na boa, Luciano, eu acho que a intervenção federal cirúrgica, tem que ser feita. Porque se ela não for feita, o que pode ser resolvido em Brasília, sem nenhum tipo de sangue, sem nenhum tipo de atrito, porque o cara, por exemplo, se você ocupa o Supremo Tribunal Federal com as forças do Exército, da Marinha, Aeronáutica, não vai haver tiro, não vai haver nada. O Exército chegando na Polícia Federal mandando soltar o Roberto Jefferson, a Polícia Federal vai soltar. O Exército chegando lá na Polícia Federal pedindo para soltar o Daniel Silveira, o pessoal vai soltar. Não vai ter guerra, não vai ter tiro, não vai ter nada, vai ser tudo na boa. Tá entendendo? Mas se não fizer isso agora, Então, o você vai transferir isso para a rua. para isso acontecer, Nepo, para isso acontecer, a OAB tem que estar de braço com a Associação dos Juízes, os grandes órgãos que deveriam estar preocupados com os profissionais que estão. Eu não consigo ver uma jornalista como essa que eu vi hoje sem ser expulsa pelo sindicato, do jornalista. Fala, cara, isso é indecente. É ver um juiz que toma as decisões que estão tomando como malucos sendo colocado fora pela Associação dos Juízes, até para preservar, né? É um político sendo colocado para fora pelo órgão que cuida. A OAB, olhando para um advogado, falando, cara, não é assim que se faz, você está fora, né? Sem esses órgãos todos, e eles não estão funcionando, eles não estão atuando, né? Então, quando você fala assim, uma intervenção federal, eu consigo imaginar, cara, se você estivesse falando para mim há 30 anos atrás, eu viria alguns nomes, né? Você teria alguns nomes de peso que apareceriam e falar, pera um pouquinho, bati na mesa, vamos botar ordem nisso aqui. Essa bagunça não vai continuar com pessoas que eram respeitáveis, que tinham nomes. Hoje acabou, né? Não tem mais ninguém, cara. Quem que sobrou? Quem que vai lá bater na mesa e falar, vamos botar ordem nessa bagunça aqui? Só se for o general. E aí a intervenção ganha conotação de militar, com tudo aquilo que você sabe que tem na narrativa da intervenção militar. Tá, e não sendo isso, o que seria, Luciano? Não, isso que eu não estou dando uma solução para você. Eu estou querendo dizer assim, o quão é difícil. Então, o Bolsonaro vai chamar para conversar quem? Quem é que vai Não, chamar olha para só, conversar? eu acho que você tem que criar, é simples, eu acho que é muito simples. Se convoca um comitê de crise, que é simples. Brasileiros estão sendo perseguidos fora da Constituição. Ponto. O que a gente faz? A intervenção uma intervenção federal, ela é cirúrgica. Liberta os presos políticos, acaba com todos os processos, acaba com essa CPI da Covid, que isso aí é um terrorismo, perseguição, abertura de processo sem nada, não sei o que, papá. Tá entendendo? E rumamos para a eleição de 2022. Quem vai julgar se o Bolsonaro estava certo ou errado é o povão em 2022. O pessoal fala das urnas, né? Eu diria para você, se há 2 anos atrás você me perguntasse, você confia nas urnas eletrônicas do Brasil? Eu diria que sim. Agora, no momento que você quer, digamos, falar assim, eu quero experimentar ter essa autenticação do voto, que é isso que estão falando, né? Uma autenticação do voto. Cada eleitor autenticar o que ele realmente votou, e aí cai na urna para você ter esse tal voto auditável. Se o cara do TSE fosse um cara normal, o que ele ia dizer? Pô, eu não acho legal esse negócio do voto impresso. Mas, se vocês querem, vamos fazer. Tá bom, vamos fazer. Sim. É tão confiável a urna que pode fazer impresso tranquilamente. Ok. Todo mundo, beleza. Ou ele poderia dizer, olha, vamos fazer aqui um puta explicação para mostrar como é que a gente vai fazer a auditagem, babá. Não. O presidente do TSE
ele é radicalmente contra, ele vai para o Congresso mudar voto dos congressistas e o TSE prende quem falar que é contra a urna. E entram com o processo contra o presidente da República que questionou a validade da urna. Então, como é que você vai confiar numa urna dessa? Luciano, você sabe quem vai ser o presidente do TSE ano que vem? Eu sei. Quem é? É o Careca, né? É ele mesmo. Alexandre de Moraes. Sim, Então, já está você imagina, tocando o terror. você acha que a população vai acreditar no resultado das eleições? Então, a situação, nós chegamos a um ponto que eu digo o seguinte: um país democrático, liberal, quando entra o primeiro preso político na cadeia, tem que ter uma intervenção. Ponto. Essa é a regra que tem que estar na Constituição. Concordo. Se algum poder, isso deveria estar escrito na Constituição, se algum poder prender politicamente qualquer pessoa, seja contra, seja a favor, seja marxista, seja liberal, seja conservador, qualquer pessoa no Brasil que for presa por um crime de opinião tem que ter uma intervenção. Deixa entendeu? Vamos botar aqui de novo, tá? Qualquer pessoa, independente da sua coloração política, que for presa por um crime de opinião, ela tem que ser colocada na rua imediatamente. Crime de opinião não que vão falar, então posso falar do nazismo? Posso pregar o nazismo? Que é o argumento que vem, né? Então quer dizer que qualquer um pode pregar o nazismo por aí, cara, existe uma diferença entre crime de opinião e você tem um crime que está na própria Constituição. Está escrito lá. Se você sair por aí pregando a morte das pessoas, cara, isso não é um crime de opinião. Isso aí é uma ação que bota em perigo a sociedade. Esse cara vai ser julgado, vai ser mais... Espera um pouquinho. Ele não foi pego, foi preso. Ele não estava cometendo um crime. Ele foi indiciado, foi julgado e foi colocado na cadeia. Né? Tem todo um processo. E o que o Nepô está comentando são caras que não tiveram processo. Não aconteceu nada disso, cara. Foram lá, pegaram os caras e prenderam. Luciano, a polícia chegou, botou escuta, digamos, no Roberto Jefferson. Aí ele está combinando matar um cara do Supremo. Sim. Aí, por uma questão de antecipação, ele vai prender o cara, mas com as escutas. Sim. Que ele já comprou a arma, que ele já contratou o carro, que já tem a data, que ele vai botar uma bomba. Tudo bem. Aí você está se antecipando, como acontece muitas vezes. Um sequestro, não sei o quê, papá. Você tem escutas, não sei o quê. Agora, o cara foi para o YouTube dizer que que o Supremo é um bando de filha da puta, que esses caras não prestam. Você ser preso por causa disso? Peraí, cara. Sabe? Quer dizer, você não pode mais chamar ninguém de filha da puta? Não pode xingar o Bolsonaro de filha da puta? Não pode xingar o... Não, ele pode. Não pode xingar o Alexandre de Moraes de filha da puta? Não pode. Você não pode. Luciano, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que está pagando a urna? É o Barroso, o Alexandre de Moraes, ou somos nós dois? Somos nós dois, cara. Não é nós? Então, se nós dois estamos pagando, eu tenho direito de dizer, vem cá, isso aí está funcionando. É que nem o carro, é que nem a caixa d'água, é que nem a sauna. Está funcionando? Né? Então, cara, está funcionando essa urna, é um direito que você está pagando. De questionar. Não pode. Então, agora nós estamos numa ditadura clara, num processo de terrorismo de Estado, e pede uma reação na mesma dimensão. Isso é minha avaliação. Bom, o primeiro preso político... Diga. O primeiro preso político? No primeiro preso político, e quando você não tem nem o jurídico e nem o Congresso Nacional tomando as atitudes que tem que tomar, você tem que ter um poder moderador acima do Supremo e acima do Congresso, que eu acho que não é nem o presidente da República. Deveria se chamar, deveria ter, num aperfeiçoamento da Constituição, um comitê de crise, sabe? Em que você teria formação das Forças Armadas, do presidente da República, de não sei mais quem, e aquele comitê coordena as atividades. Não é o Bolsonaro. Coordena escolhe um coordenador das atividades e ele faz tudo que é inconstitucional. Só isso. Solta todo mundo, acaba com todos os processos, etc. Volta
garante uma tranquilidade em relação à urna e volta para a eleição em 2022. Acabou. Qual o problema? Teoricamente, nenhum, né? Meu amigo, então, estamos chegando no final da live aqui, ó. Faltam 5 minutinhos só para terminar. Então, antes dela derrubar a gente Beleza. aqui, vamos fazer o teu jabá aqui. Quem quiser conhecer o trabalho do Nepo, o seu trabalho como futurista, você está com um projeto interessante, fala para a gente um pouquinho, rapidinho. Olha só, galera. Quer dizer, essa é a análise que eu estou fazendo do futurismo ligado à política. Nós temos também um trabalho forte em várias áreas, educação, já discutimos direito, agronegócio. Então, nós temos uma escola de futurismo. Nossa escola está completando 3 anos. É uma escola online, toda pelo WhatsApp, toda diferente, uma metodologia toda nova. A gente trabalha por imersões. A pessoa fica 6 meses, que eu brinco, 6 meses na nave Nabucodonosor, fora de Matrix. Uhum. Eu já tenho alunos que já estão comigo há 2 anos e meio, não saem da escola. E a gente fica melhorando a narrativa da escola. A escola, ela tem a imersão, nós estamos na imersão 6, na 6ª imersão. Então eu te convido, manda um zap, anota o zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Esse zap, você me manda um zap, se você quiser só receber os artigos da escola grátis, gratuito, você recebe, você entra no grupo lá. Se você quiser entrar na imersão, a gente tem uma visão muito diferente do que está acontecendo. Muita gente gostando, muita gente curtindo, e nós estamos vivendo, Luciano, uma crise nas ciências sociais. Sim. As ciências sociais não imaginavam que as mídias eram tão poderosas como elas são. Então precisa de uma revisão. As pessoas não estão entendendo esse momento político por causa disso. E a gente está fazendo uma espécie de tecnovacina para tecnopandemia. E aí a gente está ajudando as pessoas a entender esse novo cenário. Estão perguntando se você tem Telegram. Tem Telegram também? É o mesmo número. É o mesmo número do Telegram também. Tá bom. 21 99608 6422. E tem um grupo no Telegram. Tá. Né? Me manda, se quiser mandar um zap, ou faz contato comigo pelo Telegram. É o mesmo número. Tem um grupo também pelo Telegram, que as pessoas recebem os artigos. Tá bom. Muito bom, cara. Bom, o meu jabá é aquele que a maioria já conhece, né? Eu estou lançando o plano da academia, então academiacafebrasil.com.br, academiacafebrasil.com.br, um plano novo para o Café Brasil Premium, que você entra lá, tem todo o conteúdo que já tem lá dentro, mais as aulas online, e tem um trabalho bem interessante lá, que é de tentar abrir um pouco a visão, para poder entender essas loucuras toda aí que o Nepo está falando lá na frente, que ele está vendo lá na frente, e a gente não está chegando ainda, né? Tem todo um caminho aí. Temos 1 minuto e 44 o restante aqui. Deixa eu ver se o pessoal comentou. O pessoal fazendo os comentários aqui, viu? Mandando... a Kellen, qualquer lei positivada é um papel sujo por um parasita político. Vixe Maria. Né? O que mais que tem aqui? Liberdade de expressão é suprema. Esse é o Vitor de Niterói, que é fã seu. Já botou até o teu HTTPS aqui, é o teu site, né? Ditadura, etc e tal. A Kellen, como diferenciar o que é crime de opinião do que é fake news? Cara, a fake news foi criada exatamente para botar um rótulo. Você jogou ali e acabou a conversa, não tem que discutir nada. Né? E olha para a CPI aí, essa CPI maluca do circo que está aí. Você falou um negócio que os caras não querem, carimba, fake news e está feito. Já te jogaram dentro de uma sacola. Olha, essa live vai ficar complicada. Eu não sei por quanto tempo, tá? Fala, Nepo. É a metodologia do Holocausto, entendeu? A nova ordem surgiu muito rápida, com muita força, e a reação está sendo muito forte. Então a gente vai ter que jogo de frescobol. O cara jogou a bola de um lado, a gente tem que jogar